Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta terça-feira gelada e chuvosa, né? Dia 30 de junho de 2020. Está no ar, não ainda ao vivo, né? Mas direto pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso parceiro CleanNet e a sua Clean TV. Em seguidinha, CDN TV, vai olhando aí, Copete, CDN TV, são mais de 40 canais e a nossa Vale TV está entrando junto aí nessa uma nova modalidade também de televisão. Também através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Eu estou aqui, direto da nossa Vale TV, gravando os nossos estúdios, não no estúdio do Estação Hamburgo hoje. Estou confortavelmente na poltrona onde recebo os meus convidados no nosso Conversa de Peso, que retorna nessa quarta-feira na sua 7ª temporada. São quase 900 entrevistas. Vou aproveitar para fazer um jabá e desde já fazer esse convite para que vocês possam acompanhar as primeiras entrevistas do nosso Conversa de Peso. Nessa quarta-feira, Solon Stahl, da Sicredi Pioneira, diretor executivo. Vamos conversar sobre consumo consciente, sobre crédito nesses dias, evidentemente. A Sicredi, que é uma grande parceira da nossa Vale TV. Na quinta-feira, eu converso com o Frederico Plett, Fredão, né? Da Mercator. O Copete conhece muito bem, começou a sua vida profissional lá, botando som junto com a turma da Facsom. E a Mercator, que na próxima terça-feira vai estar realizando pela primeira vez uma feira totalmente digital. Então a gente traz essa novidade também e repercute aqui na nossa Vale TV, no nosso Conversa de Peso, um programa que também vai ser desdobrado e vai ao ar para todo o Brasil, nos nossos parceiros da nossa Com Brasil TV, na Calçados SA, falando dessa grande feira, que hoje é a maior feira de calçados do Brasil e que vai estar sendo realizado completamente num ambiente virtual, digital. É físico e digital, porque tem várias coisas que vão ser de verdade realmente, né? Aliás, espera-se sim que os resultados sejam verdadeiros, né? Essa é a grande aposta que vem, como será, como deve ser. E aí ele conversa um pouco na nossa entrevista sobre o que ele imagina que vai acontecer com as feiras a partir de agora, já que ele há muitos anos tem a noção de que o digital vai ocupar espaço, sim, dos encontros físicos, né? O Copete sempre falava, não faz sentido você ir atravessar o mundo para um lançamento automotivo. Se fez muito isso, ainda se faz isso, mas cada vez menos. Na sexta-feira, o deputado federal Lucas Redecker, que ontem assinou a CPI, desses valores, né, dos valores especiais, dos R$ 600, né? Evidentemente, e a gente conversa sobre isso um pouco, não é uma caça aos bruxas, definitivamente isso não é contra o governo, explica muito bem isso, mas é contra o povo que, puxa vida, né, no momento de crise profunda da gente, botando o olho em 600 pila, que precisa matar a fome de muito brasileiro. Paralelo a isso, a proposta que ele e o deputado Marcel Van Hatten assinam também, propondo pena em dobro para casos de corrupção nesse momento, nessa corona crise. Então eu estou aqui, sentado nessa poltrona, já em compasso de espera, contando os minutos para que o nosso Conversa de Peso retome a sua trajetória, quase 900 programas nessa nossa 7ª temporada. Eu não sei, Luiz Fernando Rodenbusch, Marcos Fábio Copete e o Wilson Pacheco, se tem algum programa do Rio Grande do Sul que falou tanto em perfil, que pôde contar tantas histórias, que pôde falar tanto de cidadãos ilustres e comuns que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa região. Agora é momento garbonice aqui, né? Muito boa noite, Luiz Fernando Rodenbusch. Boa noite. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Tá chovendo e tá frio pela tua touca aí, Rodenbusch.
Não, porque eu não sei como é que o Wilson consegue com essa careca linda e reluzente, esse fio todo aí. Deve ter um ar-condicionado a 80 por hora aí, porque vou te contar, né, Eu cara? acho que sai fumacinha de calor aí na cabecinha dele, viu, o Fernando? Sempre por isso, né? Mas é mais uma hemorragia de satisfação estar aqui. Vamos que vamos, né? Ô, Fernando, como tá mais fácil a gente organizar nossas lives, as nossas gravações, né, do que era há 100 dias atrás, né? Zé, cara, agora eu já sei até virar a câmera aqui no meu. Aprendi, né, na marra. Aliás, a gente está aprendendo muita coisa na marra, muita coisa boa. E é isso que a gente tem que levar. Eu acho que nós temos que ser otimistas, apesar de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, não só no nosso país, né? Mas nós temos que estar otimistas, né? Eu acho que Eu tô cheio de provocação para vocês hoje, viu? não, vamos que Vem aí mais um vírus, ô Fernando Rodenbusch. Mais um vírus. não, mais dois me contaram, né? Ai, meu Deus do céu, tô perdido na poeira aqui. Mas Para mim, os gafanhotos podem vir, tá? Eu tô preocupado com a questão dos primogênitos. Essa me pega assim verticalmente, viu? O gafanhoto tá chegando. Ô Marcos Fábio Copete, muito boa noite, Copete. Boa noite. Ontem a gente Até falou eu, direto do litoral norte aí também. eu estava em Novo Hamburgo, né? Então é sempre esse bate-volta curioso. Mas eu espero que o Fredão esteja bem, de saúde, né? Porque ultimamente, com essas 700 veiculações de personalidade, ultimamente que eu tenho visto conversa de peso, são sempre necrológicos. Você Ai, 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 aproveita, ai. Não, bate na parede aqui, na você, madeira aqui. você aproveitou o passamento, né, de algumas personalidades e pessoas que tem que é da nossa região e você fez uns resgates desde o, acho que foi quem foi o Antônio Barcelos, não, qual é que foi o último agora que você fez? Que esse é do João Valderi. O João Valderi, ontem, né? Então, quando você atinge, vamos dizer, 2 anos, 365 dias, vamos arredondar para 700 veiculações, 700 entrevistas, você tem um material histórico apreciado e apreciável, especialmente nesse momento que a gente perde algum, no caso agora foi o João Valderi, mas se puxar pela memória um pouco antes, você também tinha feito um outro resgate, gosto de dizer essa palavra, até porque, no meu caso, hoje eu vi um anúncio de algo que eu já sabia, que foi também o passamento da Roswitha Brock, que foi uma professora extremamente conhecida, atuante na área do ensino de Novo Hamburgo. A Roswitha Brock foi professora em diversos colégios, mãe, né, matriarca de vários conhecidos meus da família Brock, e ela faleceu na semana passada, e né, então isso também me lembrou o caso do João Valderi e o caso da Rosvita, como a importância de você ter um arquivo, né, de personalidades. E quando falo personalidades, não são jogadores de futebol, cantores de pagode ou digital influencers. Você tem pessoas que movem a economia, movem a educação, movem a cultura, e a Vale TV tem esse papel também de âncora, de resgate, de biblioteca, de reproduzir tudo aquilo de bom que foi feito por pessoas que já nos deixaram e aquelas que ainda estão aqui. Sabe que no primeiro ano, né, Copete, 2014, eu tive a oportunidade de encontrar, não conhecia a dona Margot Sperb, né, presidente da nossa Fundação Sheffield, né, ela é a presidente da fundação. E a Margot me disse, me encontrou na praia, lá no restaurante do Alemão, lá em Mariluz, né, ponto de encontro de hamburguense, evidentemente. E aí ela disse assim, tu não me conhece, mas eu preciso te dizer, eu guardo isso com muito carinho e foi uma coisa que me marcou profundamente, assim, e até hoje eu faço honrar realmente cada entrevista que a gente realiza no Conversa de Peso, com toda a minha força e minha dedicação, assim, ela disse assim, o que está fazendo é muito importante para Novo Hamburgo. E eu, como um ser histórico, entendo e acredito realmente nela, mas foi maravilhoso o feedback dela, assim. E olha, a dona Rosvita é essa pessoa que
podia viver 500 anos, assim, de tanta coisa que ela ainda tinha vontade de realizar. Faleceu aos 90, desculpe. Filha do Wolfram Messler, né, esse grande personagem da nossa história também, perseguido lá por falar alemão, mas um cara totalmente contra a ideologia nazista, deputado federal, foi ministro lá do Getúlio Vargas, né? Teria sido, inclusive o neto dela acredita, falou isso aqui, tu conhece bem o Fernando, falou isso no Conversa de Peso, acredita que o vô tenha sido morto, inclusive, porque mexia com interesses muito profundos, contrários à República, mas que faziam parte da República. Então, assim, é uma grande honra. Dona Rosvita, que começou a Mostratec, que é foi uma das primeiras alunas do IBA, Instituto de Belas Artes, né? Na 1º de março. Que depois veio a se tornar nossa Universidade Fevale. Ela foi se formar realmente em Porto Alegre, depois no IBA lá do IPA, né? Mas fez o Julião, né? Esse símbolo do 25 de julho, do nosso colégio 25 de julho, aquele bulldog, né? Então, quer dizer, pessoa que pegou um ônibus das carrocerias Catelli, não lembro disso, vocês, o Fernando e o Copete devem lembrar, é o que, anos 60, isso? Na Major Bender ali, seria uma fábrica de carrocerias, e teria uma entrega de 4 ônibus que subiram até Brasília, o Pará, e ela pegou os 4 filhos, botou dentro do ônibus, subiu com eles e fez uma grande aventura. Brasil afora, imagina uma mulher casada na época, querendo desbravar o Brasil, 60 anos atrás. Então, uma vida riquíssima, né, cheia de realizações, e brigando até o último dia, defendendo a educação até o último dia. Wilson Pacheco, vamos te chamar para essa conversa aí, Wilson. Boa noite, Wilson. Boa noite. É sempre uma alegria estar de volta no programa com participantes tão ilustres como esses que dividem conosco a bancada virtual. Um comentário sobre o que você estava falando das entrevistas do Conversa de Peso. Eu acredito que é muito importante esse trabalho, porque esse acervo que você mantém, você está criando e cada vez mais ele aumenta, né? Ele é muito importante para a história regional e local e para a história toda do país, porque, sem dúvida nenhuma, ela reflete, ela mostra, é um retrato do que nós somos, os brasileiros, né? Sem dúvida nenhuma, então é muito importante e espero que você possa continuar fazendo esse trabalho por muitos e muitos anos. E, em segundo lugar, dizer que eu estou encantado, de uma maneira positiva, sem nenhuma conotação erótica, com a tua echarpe. Muito bonita essa echarpe que você está usando. De tricô aqui, Wilson. Eu gosto de. Eu fico quentinho aqui, eu gosto de proteger. Não, mas eu tive a impressão pela tela aqui do celular, né? Que era seda, não tricô, mas bonita. Tem algumas de seda também, que foram presentes, queridos amigos. Assim. Não, mas muito bonita, ficou muito elegante. Você continua feio, mas ela é muito elegante. Gostei do teu casaco também, Wilson. Muito obrigado. É momento de rasgação de seda agora? Do you speak English? Excuse me? Do you speak English? Não, estou perguntando pro casaco, não para ti. Não. Esse eu comprei aqui. Ô Copete, ontem à noite a gente teve a oportunidade de entrevistar, eu e o Deja, e entrou o deputado Issur Cor também na conversa, ele estava logado numa conversa anterior nossa, com o prefeito Pierre Emmerich de Imbé, né, um bairro avançado da nossa Novo Hamburgo aqui, que a gente sempre brinca. Não sei se ele gosta dessa brincadeira, mas a gente continua brincando com ele sobre isso. Mas é hoje o presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte do Rio Grande do Sul, são 23, né? Tavares e Mostardas, ali até Dom Pedro e Torres, né? E ele contou da situação, a gente até fez a referência a ti durante o programa, como o nosso enviado especial no Litoral Norte, no período de inverno, que vem nos alimentando das informações de como está o Litoral Norte. Prefeito bastante preocupado com a superlotação, né, e os poucos recursos técnicos que realmente tem os hospitais do Litoral Norte gaúcho, né? O que tu pode falar para a gente aí? Vamos fazer uma passada rápida desse avanço da pandemia, depois a gente volta aqui para o nosso Vale dos Sinos, Copete. Primeiramente, eu acho que Imbé conta, no momento, assim, se a gente fizer uma análise rápida, deve ter um hamburguense, o Dejair.
E ele não tem casa lá. Eu confesso que eu não sabia disso. Eu confesso mesmo que eu não sabia que Imbé tinha hamburguenses. Não sabia mesmo. É uma afirmação categórica que eu falo, porque os poucos que tinham lá se mudaram para Santa Catarina, Florianópolis, ou foram para aqueles condomínios ali. É uma cidade totalmente diferente de Tramandaí. Você atravessa a ponte e eu te diria que aqui na minha rua tem pelo menos dois casais, duas casas que são de hamburguense. Se contar Campo Bom, o Arno Schmidt mora na esquina. É estranho, mas Imbé não tem hamburguenses, não sei de onde vem isso. Mas Mariucos é um bairro de Novo Hamburgo. Desculpe, tem que entender o seguinte, é que mesma coisa como Xangri-Lá. Xangri-Lá, a imobiliária Rangel loteou aquela área nos anos 60. Então, Xangri-Lá tem uma preponderância de hamburguenses muito grande, ou de descendentes de hamburguenses, ou casas que foram de hamburguenses. Quando você vai à Atlântida, não tem dois em Atlântida, em Capão muito menos. É estranho como... Não é estranho. Na verdade, tem que pensar como funcionava. Você ia para o litoral e não queria ficar isolado no meio. Assim como Arroio Teixeira é preponderantemente Caxias ou São Francisco de Paula. A quantidade de moradores de São Francisco de Paula que tem casa em Arroio Teixeira é assim substancial, é muito acima da média. E eu vejo Tramandaí, sim, como uma cidade. Eu poderia te dizer que em 3 quadras daqui, de onde eu resido aqui, tem pelo menos assim umas 10, 12 famílias de hamburguenses, ou são veranistas mesmo, tá? Moradores não tem nenhum. Quanto o fato ontem foi estranho, porque eu estava em Novo Hamburgo resolvendo alguns problemas, venho para cá e Tramandaí isolado, parado. Aquilo parecia a ordem da Organização Mundial da Saúde, zero. Era dia de São Pedro, né? O padroeiro da cidade. Então, Tramandaí ontem estava parada e vazia. Mas também precisa se fazer uma distinção. Quando você fala que é por causa do dia do pescador, do dia de São Pedro, ou tu acha que tem muito do efeito do fenômeno das pessoas estarem preocupadas com o avanço da pandemia, hein? Quando tu tem que, às vezes, escutar os mais jovens, é que o comércio estava fechado ontem. Como o comércio está fechado, as pessoas não vão ao comércio. Esse é o problema quando você discute com... Eu estava vendo algumas aberrações aí de pessoas da CI de Novo Hamburgo, querendo a retomada do comércio como aquilo que fosse a salvação da economia e a salvação do povo em geral. Porque, não. O que acontece não é a sua loja, não é o seu comércio, a sua atividade, a sua empresa que causam reações negativas. O problema é que a pessoa ela se motiva a ir ao centro da cidade, ao bairro, fazer a compra, aí ela pega um ônibus, né? A maioria pega o transporte público ou pega um Uber, aí ela não vai sozinha. Se ela pega o Uber, então ela vai... Não, ela é mais tranquila, então vou levar um familiar. E esse contágio... Não é a palavra certa, seria o contato. Essa é uma cascata de motivos para você ir até o centro. Como o comércio está aberto, eu vou ao centro. Se eu vou ao centro, eu não vou sozinho. Eu vou levar minha filha, meu filho, alguém para me ajudar a escolher. Deu feriado, o comércio fechou, a cidade esvaziou. Aí você pensa, mas o pessoal então foi consciente que eles ficaram em casa para evitar fazer uma espécie de quarentena? Não. Se você tira o objetivo, reduz a quantidade de pessoas no centro. E, infelizmente, penaliza o músico, penaliza o dono do comércio, penaliza o ambulante, penaliza... Mas o serviço lá da fruteira está funcionando? Aí eles reclamam que alguns têm que trabalhar. Esse pessoal que está aberto, como supermercado, como fruteira, armazém, os ditos essenciais, eles estão achando ruim a pandemia, mas não estão achando ruim ter que trabalhar.
E eles não podem ser objeto de críticas assim negativas, né? E eles estão trabalhando e eu que vendo capinha de celular não posso. É complicado, mas é para não haver atração de pessoas que se podem ficar em casa, só isso. Mas Ô, Fernando, chegaste a circular por Novo Hamburgo no fim de semana e ontem? Eu? É. Sim, sim. Cheguei a circular no final de semana. E também fiz matéria, fazendo um jabá, então, para o nosso programa ATÁ, Ué. matéria em Gramado, Nova Petrópolis, e descendo para ver também o movimento na BR-116 em Dois Irmãos, aquele pessoal que fica parado na BR-116 tomando chimarrão, vendo as motos passarem e tal. E vou falar primeiro de fora, então, um pouquinho. Fui até a tenda do Umbu. Passando a tenda do Umbu estava fechada, não tinha ninguém na tenda do Umbu, só que atrás de mim vinham 3 automóveis e eu precisava dobrar, entrar ali, né? Então, eu disse, eu vou mais adiante um pouquinho para fazer o meu retorno, então, né? Qual não foi a minha surpresa quando eu chego na próxima curva depois da tenda do Umbu, à esquerda ali tem um pátio, um estacionamento com uma baita de uma torre da Embratel, e o pessoal todo estava ali daí, né? Daí o pessoal estava todo concentrado ali, saíram da tenda do Umbu, foram mais adiante para aquele estacionamento. E ali tinha um vendedor de fruta, tinha gente fazendo piquenique, chimarrão, aquela coisa toda. Não todo aquele movimento que normalmente se vê na tenda do Umbu, mas um movimento bastante elevado, né? Nova Petrópolis estava muito bacana, o pessoal todo de máscara na rua, pouca gente, pouca gente indo para a praça também e tal. E na BR-116, ali, em Dois Irmãos, na casa da vovó, naquele espaço, realmente tinha bastante gente, né? De novo ali. Aglomerados, Fernando. Oi? Aglomerados. Aglomeração, né? E esse tipo de coisa eu não tenho necessidade disso. Por quê, né? Por que agora isso, né? O cara pode sair, dar sua saidinha, dar sua caminhada, que é importante, fazer exercício e tal. Agora, aglomeração, juntar o pessoal, ainda mais ali, eu não vejo graça nenhuma o cara parado ali na beira, um perigo aquilo, se tiver algum carro desgovernado, qualquer coisa ali, mata 5, 6 pessoas, entende? Então, isso é um pouquinho complicado nesse sentido. Então, eu fico bem preocupado. Mas em Novo Hamburgo, por outro lado, que tu me perguntaste, a gente vê os dois lados, né? Tem bastante gente, graças a Deus, eu acho que 90% das pessoas estão nas ruas usando máscara, pouca gente circulando, não tem muita gente circulando, não. Até em função, obviamente, do que o Copete estava comentando, o comércio está fechado, né? Então, são poucas as pessoas circulando. É aquilo, se precisar sair de casa para trabalhar, vai trabalhar. E a máscara tem sido realmente assim, é o up do momento agora, né? A máscara é aquilo que todos Tu nós... teve em Gramado no sábado ou no domingo, Fernando? Eu fui no domingo. Me disseram Gramado. que sábado à noite os restaurantes estavam completamente abarroados de gente, né? Olha, no restaurante que eu vou, não, né? No que eu fui, ele disse que não tinha tanta gente. Eles estavam dentro dos 50% de pessoal, mas bastante estranho, assim, as pessoas chegavam muito conscientes, com distanciamento, não tinha, assim, 15 pessoas numa mesa, né, como costuma ter e tal, e o único movimento, assim, de Gramado maior são as lojas de chocolate, né? Lá dentro, sim, mas o pessoal respeitando também. E é impressionante como tem gente bonita em Gramado, né? Mulheres lindas, maravilhosas, bem vestidas, homens bem vestidos,
é um pessoal mais bonito, né? A gente encontra gente de Novo Hamburgo, viu? Tem bonito de Novo Hamburgo lá também, viu? Sei, eu não estava lá. Encontrei, eu sou a exceção, né? Também. Encontrei algumas pessoas de Novo Hamburgo lá, conversei com elas, assim, um pouco mais. Pessoal, eu estou bem otimista. O pessoal, pelo menos nesse aspecto, está bastante consciente, viu, de que há perigo e vamos com calma, né? Ô, Wilson, o que tu enxergou aí no fim de semana e ontem e hoje, Wilson? Sobre a Covid? O isolamento, o distanciamento, né? Uma coisa que eu vejo uma informação que acho que saiu ontem, por exemplo, que eu acho importante que ela seja divulgada e você quase não vê falar sobre isso. O Brasil é o país número 1 do mundo em pessoas curadas do Covid. Uhum. Né? Você vê falar das mortes. Você não vê que o Brasil é o país que tem mais pessoas recuperadas. Agora, ao mesmo tempo, você não vê a informação de uma estatística, como que essas pessoas foram recuperadas. Eu gostaria de saber. Né? Foi obra do Divino Espírito Santo? Foi chá de dente de leão? O que foi? Né? O que aconteceu? Então, eu acharia interessante ter uma estatística desse tipo também. Né? E ontem, na hora do almoço, eu vim para o escritório, eu vim para casa, mas eu tinha que despachar uma encomenda para minha irmã em São Paulo pelo Sedex. E eu fui aqui na central do Correio, aqui na Pedro Adams. E realmente a cidade, ali, o trecho, tudo vazio, vazio. Não sei se era por causa do frio também, né? Mas as lojas todas fechadas, o Correio tinha 3 ou 4 pessoas dentro para serem atendidas. E eu fico preocupado com esse negócio de, não, tem que isolar, tem que ficar em casa, mas e aí vai terminar quando a contaminação? Porque as pessoas têm que ser contaminadas, não tem jeito. Mas é o único jeito de criar imunidade. E fatalmente todos vão ser, um momento, cedo ou tarde, todos serão contaminados. Quantos períodos mais de 90 dias os governos municipais e estaduais precisarão para se estruturar para atender a hora que chegar o pico, que esse pico nunca chega. Você não se importaria, você não se importaria de ser contaminado, então, Wilson? Já que obrigatoriamente você acredita que vai ser contaminado, você poderia fazer esse teste aí. Se eu for contaminado e e tiver os sintomas todos, eu vou na Unimed, que eu pago um caminhão de dinheiro todo mês, e vou exigir o protocolo da hidroxicloroquina. Mas eu acho que dificilmente eu vou ser contaminado, porque eu já tomei a ivermectina preventivamente. Então, talvez a minha chance seja menor. Mas, se for contaminado, paciência, eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Eu posso sair na chuva e cair um raio na minha cabeça. Sabe? Pode, claro. Basta você estar vivo para acontecer qualquer coisa para você, Copé. Basta estar vivo. Não, você não está entendendo a minha pergunta. Você acha inexoravelmente todos nós vamos ser contaminados. Então eu vou dizer o seguinte: eu estou no resguardo aqui, eu uso máscara, eu evito contato. De repente o Trump inventa a vacina, o Instituto lá, o Fiocruz inventa a vacina, eu vou tomar a vacina e você toma o vermicticina, o hidroxicloroquina. Essa é a nossa diferença. Eu estou me segurando para tomar a vacina recomendada mundialmente. Você acredita que a água do pastor R.R. Soares também funciona? Ele tem vendido com sucesso a sua água lá. E as pessoas têm salvo. Eu vejo as declarações do pastor R.R. Soares sempre na igreja, que as pessoas pessoal da Igreja da Graça aí, ó, é o Copete que falou, vai ter o Não, eu falei, não só falei como eu gravei. Eu gravei para não ter assim a possibilidade de engano e depois vem alguém me desmentir que eu não tenho diploma, essas coisas. Eu sempre gravo. Eu gravo para ter. Em primeiro lugar, vamos ver se eu entendi. Quer dizer que se eu achar que, quer dizer, eu acredito que se eu tiver contaminado, eu usar o protocolo da hidroxicloroquina, para mim, seria importante. Acha suficiente? Não, suficiente. Eu pergunto se é suficiente.
eu acredito, pelo que eu tenho lido, eu acredito que vai ser suficiente se eu tomar nos primeiros dias de contaminação. Agora, quer dizer que, por eu escolher isso, se sair uma vacina semana que vem, eu não posso tomar vacina, se eu quiser? Não foi isso que eu falei. Eu falei que que... Pelo que você está dizendo, é isso. Então, vou explicar São melhor. duas coisas, né? A vida é feita de escolhas. E as minhas escolhas são baseadas em informação. No que eu leio, nas pessoas que eu tenho crédito por elas. Eu também li que o cara era doutor em Wuppertal, que ele era doutor em Rosário, e não tem nada disso. Eu também li muita bobagem. Não vem com a diferença é que você tomou preventivamente e eu me resguardei preventivamente. São opções. Então, Copete, então você e todas as pessoas que acham que tem que ficar em casa, fiquem em casa. Ninguém é obrigado a sair, Copete. Ninguém é obrigado a ir na loja. Ninguém é obrigado a ir numa aglomeração no posto de gasolina. Você vai se quiser. É escolha tua. Agora, os lugares Wilson, que não podem mas aglomerar... tu também não defende aglomeração, né? Não, peraí, deixa eu uma terminar de falar. racionalização, né? Peraí, Rodrigo, deixa eu terminar de falar. Nos lugares que tem aglomerações que não são permitidas, que são claramente um risco, que o poder público atue. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Agora, eu não vou deixar de ir trabalhar, porque eu tenho que trabalhar, eu não vou deixar de caminhar na rua, eu não vou deixar de ir no supermercado, eu não vou ficar que nem um maluco dentro de casa, escondido embaixo da cama, achando que o vírus vai me pegar e dar um golpe, um mata-leão e me contaminar. Sabe? Cada um vive com suas paranoias. Eu tenho as minhas também. Eu tenho a minha. Wilson. O único que tem paranoia aqui, o único cara que tem paranoia é o Roden Bush. Não vem com essa. O único que tem paranoia é ele. Ele é oficial. A dele é CNPJ, nossa é CPF. É isso? Posso só meter o bedelho um pouquinho? Por favor, Fernando. Deixar o Wilson sozinho. Eu assino embaixo todas as palavras que o Wilson disse e em relação a isso também. Vamos nos cuidar, sim, mas que todas as pessoas vão precisar... E olha que coisa interessante, se tu puder, por exemplo, ficar imune, né, depois de pegar o vírus, ter essa imunidade com os remédios, que alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas pelo menos é o que nós temos por enquanto, que a azitromicina, a Inverme, não sei mais o que, sina, um monte de sina aí, mas esse material, isso aí, pelo menos em vários, onde eu sigo e onde o Wilson está seguindo, né, já estão se formando em vários estados brasileiros, muitos grupos de médicos que estão aderindo a isso também. E isso, de uma certa forma, está se alastrando cada vez mais e é onde a gente está seguindo o Copete, entende? Então, acho que vai ser um grande prazer, se uma hora dessas eu pegar essa raio de doença, conseguir ficar imune, conseguir me curar e poder te ajudar e ajudar várias pessoas a serem imunes. Então, esse eu vou poder fazer também para a humanidade, para as pessoas. Porque eu acho que é ponto pacífico na ciência que 80% da população será contaminada e nem vai saber que pegou essa porcaria. Nem vai saber. 80% da população. E minha última pergunta para o Copete. Você está aí escondidinho, guardadinho, bonitinho, aguardando a vacina que vai ser feita pelos americanos. Se amanhã entrar um mico-leão aí na tua casa e te contaminar com o Covid-19, você vai pedir o tratamento da hidroxicloroquina ou vai esperar sair a vacina o ano que vem? Eu vou perguntar para o médico qual é o protocolo que ele segue. Se ele mandar tomar hidroxicloroquina... Se ele mandar tomar, eu tomo até no rabo. Mas a diferença... Isso eu posso falar, Pet. Não, pode ser no braço, pode ser no glúteo, pode ser supositório. Você não sabe. O que eu quero dizer é que... Eu gostaria de saber, nesse grupo de médico que o Luiz Fernando, se tem algum na região do Vale dos Sinos para me consultar. Eu consultaria com um deles. Mas, evidentemente, são posições... O que me preocupa quando o Wilson fala
é porque algumas pessoas passam a ter olha só que palavreado bonito, um comportamento libertino em relação a tudo isso. Não, se der qualquer coisa, eu corro ali, tomo a hidróxido, tomo a cloroquina, eu tomo o remédio contra vermes, contra caspa, tá? Quer dizer, eu não estou dizendo vocês, eu estou me perguntando se essa turma que senta no barranco, dividindo cerveja boca a boca, ali no barranco, na BR-116, perto da passarela, e não sei o que lá, se aqueles que dividem uma cerveja, eu divido uma bomba de chimarrão, eles também não fazem isso em função disso. Não, eu vi ali, qualquer coisa a gente toma melhoral. Essa é a minha curiosidade, se esse pessoal tem esse comportamento errático, libertário, por causa que eles acreditam também. Esse pessoal é a maioria? Não. Não, eles são ruidosos, né, Wilson? Eles são péssimos exemplos e ruidosos, né? Estão seguindo todas as regras que os governos estaduais e municipais estão mandando. A grande maioria está seguindo. Eu vejo assim. Posso estar errado. Não sei. Eu acho que não estávamos, tá? Eu acho que a maioria não estava seguindo até até a última semana. E aí vem de novo o papel da imprensa, que eu considero vil em grande parte da nossa história. Eu sempre sou muito crítico em relação ao papel da imprensa como um todo, mas que também preciso dizer, ela faz um poder de comunicação que, de novo, se mostra eficiente, assim, em levar para as pessoas um chamado, né? Olha, menos de 5% das pessoas estão contaminadas. Tu fala de 80%, se fala que o bom número o número mágico é o 70% do rebanho, né? Na biologia, na virologia, que seria esse momento de saturação, onde aí o vírus circularia muito menos e a chance de tu pegar é muito menor. Que é o que acontece com a gripe, apesar de hoje nós termos vacina para a gripe e ela ser muito efetiva, né? Agora, cá entre nós, tem muita gente que continua morrendo mesmo com a aplicação de todos esses protocolos. Então a gente tem que ter muito cuidado como a gente coloca isso, né? Tenho muito receio, assim, dessa ode, que eu entendo bem que o Copete fala e defendo essa fala dele, assim, tem que ter cuidado. Rodrigo, nem por exemplo, a ivermectina, eu não tomei porque eu achei bonito ou porque eu li na internet. Eu tomei porque uma amiga médica, uma médica que é minha amiga, ela é infectomologista, ela me recomendou a tomar. Ela falou, pode tomar, Wilson. Eu tomei, pronto. Agora, eu não vou sair correndo e tomar hidroxicloroquina. É lógico, como eu disse, eu vou na Unimed, serei consultado e vou seguir o protocolo deles. E tu te sente confortável com isso, mas não quer dizer que esteja resolvido, com a vida resolvida, né, Wilson? Agora, Rodrigo, uma outra coisa. Eu queria falar um negócio agora para ver um sorriso no rosto do Luiz Fernando. Sem conotação erótica também. Vamos deixar bem claro. Vocês estão muito lascivos hoje. Os 3 bilhões da cultura, Fernando. O que você achou? Esse é um assunto que eu tenho aí, não sei se... Vamos falar sobre isso na volta do intervalo? Eu quero falar de cultura e de educação. O Copete está com os diplomas dele para apresentar aí, e eu já sei que o Wilson está fritando o ministro da Educação. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estação Hamburgo de volta, o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo quente. Não sei se é a lareira do Marcos Fábio Copete
Marcelo Copete acabou de mostrar suas pernas, aí está de short dentro de casa, que é de calção curto, de perna de fora, desfilando garbosamente pela sua casa no litoral norte gaúcho. Estava dizendo que é muito barato, que vocês estão matando a Covid com lareira, com o fogo, com o calor da lareira, Copete. Em primeiro lugar, o litoral norte tem uma renda per capita muito baixa. Então, o consumo aqui de lenha é muito grande. Muita gente tem um fogão, em vez de ser a gás, a lenha, recolhendo todas aquelas árvores que eles cortam, né, fazem o serviço de jardinagem, cortam as árvores. Isso é muito comum, mesmo numa praia de um porte como Tramandaí. Evidentemente que lá na super, ultra sofisticada Capão da Canoa e Xangri-Lá, do nosso amigo Beto Casper, lá não, lá é tudo elétrico, a gás, solar. Quando vem para Mariluz, Imbé, Balneário... Indianópolis é o bairro. Indianópolis. Bairro Balneário Presidente, Nova Tramandaí. Nova Nordeste. Aí vai até Cidreira, é só assim, lenha. Por quê? Porque o consumo não é apenas para alimentação, o aquecimento, mas também da casa. Então, choveu ontem, choveu hoje de manhã, a casa já está seca, o ar fica seco, porque você tem um fogãozinho minúsculo, é um fogãozinho, modo de dizer assim, rústico, de ferro fundido, que lá na Serra em Gramado custa R$1.500, R$2.000. Aqui é muito, a metade do preço, porque aqui é um utensílio doméstico, lá é de decoração. Essas são as diferenças. E você aprende isso. Fernando, queria falar alguma coisa sobre a imprensa? A gente estava conversando no intervalo sobre isso. Tu quer fazer um comentário ou podemos para a próxima pauta? Eu fiquei chateado que o Copete não citou a praia que eu veraneio de vez em quando, que é Harmony Beach. Harmony Beach, a praia da harmonia também, não dá para esquecer, né? Muito hamburguense. Balneário de hamburguense, leopoldense, campobonense, saparianguense. Ô, Wilson. Oi. Eu te vi fritando o ministro da Educação ou é impressão minha, hein? Claro que sim, né, Rodrigo? Porque... Ele estava tão bem, Wilson. Eu vi uma entrevista dele sexta-feira na Rádio Gaúcha que eu disse assim, acertamos! Não, durou Rodrigo, 2 horas. Assim, antes dele, né, eu fico impressionado com a tal da ABIN, né? Agência Brasileira de Informações, o antigo SNI, né? A nossa CIA, né? O nosso FBI, seja lá o que for. Meu Deus, esses caras trabalham contra o governo, né? Ou a BIM é formada por petistas, né? E fala, não, pode pegar esse cara, que esse cara tá bom. Nós verificamos o currículo dele, é impecável. Não tem uma mentira no currículo, tá tudo bonitinho lá, né? Tá tudo certo. Então, quer dizer, eu estava assim, como eu coloquei outro dia nas redes sociais, né? Logo que o Bolsonaro anunciou, eu estava aguardando manifestações do movimento negro sobre a indicação desse professor como ministro da Educação. O mais absoluto silêncio, ninguém abriu a boca até agora, né? Então, e aí agora é lógico, a grande imprensa, na função que ela tem que ter realmente, que é de investigativa, descobriram que ele tem algumas informações no currículo dele que não bate, né? O reitor lá da Universidade da Argentina abriu a boca já, na Alemanha também já falaram. As explicações que ele anda dando são meio assim, sabe, aquele negócio conversa para boi dormir, não está colando muito bem as explicações que ele está dando, né? E a questão de currículo errado ou de plágio, nós temos até ministro do Supremo que tem plágio, né, em tese deles. Então, é complicado. Então, na minha visão, é o seguinte, eu não conhecia o cara, realmente. Você olhando o currículo dele, muito bom. Agora, tem coisas que estão erradas ali, então eu tenho aquela visão de iniciativa privada, né? Legal, você falou que sabia Excel, Word, né? Paint, e sabia tudo.
Você só sabe ligar o computador. Vaza. Até logo. Não serve. Eu posso fazer uma piada politicamente incorreta? Claro que não, né, Copete? Claro que não, né? O cara vai com uma esponjinha e passa nele no pescoço agora, para ver se ele não falsificou a cota também. Ai, Copete. Não, caramba, eu concordo. Eu fiz essa piada mais grosseira porque eu concordo integralmente com o Wilson nisso aqui. Mais do que o mais chocante não é o fato de você dourar o seu currículo vitae. Isso eu acho... o brasileiro é muito... o brasileiro fala fluentemente inglês, fala fluentemente espanhol. Não, no currículo. Quando o cara mostra ali, quando chega na empresa, ele domina mídias sociais. Sim, mas daí ele não consegue fazer uma live, né? Agora, dourar... mas isso é vamos dizer, como é que você... Quando você se desculpa, você faz não necessariamente seja um grande mentiroso, mas você se glorifica um pouco, total. Agora, para chegar a esse cargo, o nosso presidente tem conselheiros de categoria, tem um círculo de filtro, de filtragem para não deixar. Eles já deixaram o Adélio chegar perto demais. Agora deixaram esse senhor tão perto do presidente que machuca, que estraga a imagem do presidente de uma forma muito grande. Esse núcleo que deveria ter analisado, o Marcos Copete não pode chegar. Eu queria falar com o senhor Jair Messias Bolsonaro. Por gentileza, pode entrar. Não é assim. CIA estuda a relação dos Estados Unidos para fora e FBI é polícia interna da coisa. Polícia Federal. Mas Polícia Federal estuda como é que... A não ser que o Bolsonaro tenha... Eu vou fazer uma surpresa para todo mundo. O que nós vamos falar hoje? É que nem Estação Hamburgo, né? Vou anunciar para vocês o novo presidente, novo ministro da Educação é... Rodrigo Stephen. Fica não todo tem mundo... currículo. Não é isso. Ninguém sabia, a não ser que o Bolsonaro tenha feito, sacado do bolso assim, ele olhou para fora, parou de chover. Rodrigo Stephen. Se tivesse chovendo, era o Fernando Rosenbluth, tá? A não ser que o presidente tenha feito uma escolha aleatória, momentânea, assim, de surpresa para todo mundo. Quem cerca o presidente tem a obrigação de dar um certo resguardo e evitar essa... Mas o Copete... esfarela. A BIM é feita para isso. A BIM é feita para impedir que o Marcos Copete chegue perto. Ou aquela outra imbecil que foi lá no cercadinho falar contra o presidente, discutir contra o presidente. Ela é o que? Assessora de um deputado? Aí ela pegou... de Porto Alegre, de São Paulo. Né? Não. Ela era assessora de um deputado, eu só sei isso. Fernando Holliday era vereador, só se ele virou deputado. Não. Ela é do movimento do MBL. MBL. Eu acho que é deputado, né? O Fernando Holliday era vereador, não sei se ele passou a deputado na última eleição, não sei. Provavelmente, porque se fosse vereador, ela pegou a vereador verba... negro homossexual de São Paulo. É o Fernando Holliday. Fernando Holliday, isso. É vereador. Agora é deputado. Ele é vereador. Ele é vereador. E a assessora vai a Brasília para ir no cercadinho para fazer... que isso? Sim, usando palanque, né? Mas ô Copete, eu fiquei muito surpreendido positivamente na última sexta-feira, estava acompanhando a Rádio Gaúcha pela manhã, em uma entrevista do ministro, né? Do novo ministro, que ainda não tomou posse, né? Por conta de tudo isso. E a minha alegria de ver a quantidade de pessoas interagindo ali na hora, dizendo, olha, esse professor é maravilhoso. Eu tenho aula com ele na PUC, ele é professor aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo.
E claro, né, a gente está acostumado, eu vivi muito isso no meio dos anos 90, que era bem aquele momento de migração das titulações, né? Não bastava o cara ser um bom profissional e ser muito didático, ele precisava começar a apresentar doutorado, ou ser um mestrando, ou ser um mestre, ou um doutorando, para poder ascender, porque as universidades começaram a ser cobradas por isto tecnicamente. Então a gente perdeu professora, nossa, me lembro Naira Albino dos Santos, que era uma professora que não era doutora, mas que era uma professora que didaticamente, no direito, ela era perfeita. Não sei se tu conhece ela, Copete. Atendia grandes empresas aqui da nossa região e do direito civil ela era maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com ela também, faz tempo que eu não a vejo. Não sei como está. Mas essa ruptura que ficou muito na minha cabeça, assim, entre... Puxa vida, mas tecnicamente ela é perfeita, ela só não tem as titulações que talvez sejam, não vou dizer mais fáceis de conseguir, porque eu respeito demais quem busca o aprofundamento da pesquisa, no estudo, quem disserta teses, né? Agora, eu acho que sim, ele mentir é imperdoável, né? Imperdoável. Não tem porquê, né? Colocou, né? Está cada vez mais comum hoje em dia você dar aquela dourada na pílula quando está fazendo um currículo, né? Evidentemente que essa dourada na pílula não invalida toda a experiência que qualquer pessoa possa ter. Como esses exemplos que você acabou de citar dos professores e da própria entrevista que você viu esse futuro ex-ministro. Mas, para um cargo de ministro de um país, isso daí é o suficiente, né, Rodrigo? É lamentável, Wilson. É lamentável. Na realidade, eu acho que a coisa correta a fazer é ele falar, pessoal, sabe, deu um problema de comunicação, eu não faltei numa aula, peguei o ônibus errado, entrei na outra sala, então vocês me desculpem, mas eu não quero criar nenhum constrangimento para o governo e nem para eu mesmo. Então, eu estou aqui declinando desse convite do presidente. Até logo, passar bem, acabou. Wilson, eu vou fazer um paralelo que me ocorreu nesse instante, é o seguinte, há um outro imbróglio, de uma forma assim, semelhante, com uma piloto que correu na Indy, quase Fórmula 1 americana, mais que uma Fórmula 2, a Bia Figueiredo. Daí ela corre na Stock Car, a categoria rainha do Brasil, Bia Figueiredo. E agora vem, mas espera um pouquinho, o patrocínio que ela injetou na equipe, vinha de desvios da família do marido, do sogro, chega lá, e aí eles injetaram esse dinheiro. Aí nós estamos discutindo, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas é um escândalo no esporte do automobilismo você descobrir, vamos dizer que um patrocínio foi tirado da saúde do Rio de Janeiro. Inclusive, a festa de casamento foi dela ou da irmã dela, assim, tipo assim, coisa de 4 milhões de reais, foi pago com dinheiro desviado da área de saúde. Mas nós tiramos ela de um currículo de boa piloto, ela continua sendo uma boa piloto. Mas no mesmo caso do nosso atual ex-futuro, ou não sei que lá, ministro, nós não estamos mais discutindo o currículo dele, nem a capacitação técnica, nós estamos discutindo a ética dele. Exato. O caso da piloto é a mesma coisa. Eu não vou dizer que ela é mais rápido ou mais devagar, agora porque a gente descobriu que eles botaram assim, mais de 10 milhões de reais desviados, ou 20 milhões de reais desviados, do dinheiro da saúde do estado do Rio de Janeiro, botaram no patrocínio da esposa ou da nora, o que você quiser. Nós estamos discutindo a ética dela. A equipe Ipiranga afastou preventivamente a piloto. Eu não sei se o governo não deveria ter feito, afastar preventivamente. Pessoal, não é um julgamento, mas eu estou afastando para fazer uma análise, não da capacidade, porque todo mundo disse que ele tem capacidade. Agora, nós estamos falando da ética deles, é outra escala. Copete, a posse dele era para ser ontem, já foi transferida. Então, provavelmente, ele será um ex mesmo. Fernando, fala dessa verba importante aí para a cultura,
para profissionais, na verdade, são profissionais de base da cultura, né? Brasil afora seriam 3 bilhões de reais. É o auxílio emergencial que chega 100 dias depois para a cultura. Passar rapidamente para vocês, eu tenho acompanhado desde o início a lei de emergência cultural, que passou a se chamar a Lei Aldir Blanc, né? E muito interessante, obviamente, é uma lei que eu, particularmente, estava esperando com muita ansiedade. Ela, pelo menos, me foi garantido de que ela passaria, e eu fiquei muito preocupado, porque, na verdade, ela teve um momento que quase não passou a lei, quando ela foi para os senadores, né, para o Senado. Porque, como essa lei veio da oposição, né, são 20 deputados que trabalharam em cima dessa lei em todo o Brasil, aconteceu de que alguns deputados colocaram embaixo hashtag fora Bolsonaro. Vinha a propaganda, a manutenção, né, da coisa toda, mas embaixo hashtag fora Bolsonaro. Eu disse, puxa vida, cara, os caras pisaram na bola nesse aspecto, né? Não dá para ser por aí o caminho. É para todos nós isso, entende? É uma coisa muito importante. E ela passou, graças a Deus. Eu recebi uma garantia, inclusive, de um deputado, de alguns assessores, algumas pessoas que eu acompanho, né, de Porto Alegre, o Marco Aurélio, e disse, não, Fernando, fica tranquilo que ela vai passar. Passou no Senado, obviamente, logo depois, né, praticamente 2 semanas depois, muito rapidamente, foi para a Câmara de Deputados, passou na Câmara de Deputados, foi tirado fora aquele hashtag fora Bolsonaro, não se ouviu mais sobre isso. Então, foi uma luta da cultura brasileira nesse aspecto. E estava para ser sancionada até o dia 30, até hoje, ela tinha prazo para ser sancionada, e ontem à noite, então, foi sancionada com algumas pequenas mudanças e tal, essa verba de 3 bilhões aí, que muito nos alegra, obviamente. São, se eu não me engano, R$600 também para os artistas, né? Mas ela tem uma das coisas que nos interessa muito, que são os lugares onde se fazem arte, né? As escolas de dança, de teatro, os espaços culturais vão ser beneficiados com um valor de 3 a 10 mil reais. E isso é muito importante. Agora, quem vai definir isso? Por exemplo, a Paranoia está inscrita nisso. Nós nos inscrevemos. Agora, quem vai definir se é 3, 4, 5, 6, 7, 10 mil em 3 parcelas, vão ser 3 parcelas de taxa? Essa é a preocupação agora. Quem vai definir isso? Se é Novo Hamburgo que vai definir esse valor, se esse valor já vem referendado de lá, e quanto tempo ela vai levar ainda. Me disseram que era, a princípio, depois que ela fosse promulgada, que ela estivesse, né, o que aconteceu ontem, em 30 dias ela entraria. Poxa, isso é uma notícia extremamente maravilhosa para nós. Espero que realmente ela ande o caminho aí, porque para nós é quase uma salvação da pátria. Ô, Fernando, em 1 minuto, e o uso desse auxílio emergencial por gente que não precisa, Fernando? 1 minuto, contando. Pois é, voltando àquele mesmo aspecto dos R$600 dos outros, então, eu não sei como é que não tem. Daí a gente volta para o assunto que o Copete e o Wilson estavam comentando há pouco. Como é que não tem um controle disso, né? Se todos têm que ser cadastrados, o artista tem que ser cadastrado também. O produtor cultural, os espaços culturais foram cadastrados. Eu tive que preencher lá um questionário enorme do espaço, do meu espaço da Paranoia, do Núcleo de Artes Cênicas Paranoia. Então, estamos cadastrados. Como é que o cara que não está cadastrado lá vai entrar, né? Ô, Wilson, e os R$600 auxílio emergencial para todo mundo?
É para todo mundo que precisa, em 1 minuto. Exatamente. Assim, nós não podemos esquecer, por exemplo, essas coisas são inacreditáveis de acontecerem, mas elas acontecem. Você lembra que logo que o Bolsonaro assumiu, eles começaram a fazer uma varredura no Bolsa Família. Foram mais ou menos uns 500 mil inscritos que foram cancelados, que não mereciam, não teriam direito a receber. E está acontecendo a mesma coisa agora. Eu não consigo entender essas coisas, porque se o cara usa um aplicativo, sei lá o quê, ele tem que fazer o quê? Digitar o CPF, o RG dele, alguma coisa assim. Eu lembro de vezes que eu fui no aeroporto, na Receita lá, fazer alguma liberação de carga, alguma coisa. O fiscal da Receita Federal, ele digita o meu CPF. Rodrigo, ele sabe até onde estão aquelas 2 cuecas que o vento levou. Ele sabe até aquilo da minha vida. Sabe? Então, como é possível que você tem 200, 300, 500 mil inscritos que receberam dinheiro que não deveriam receber? Nessa hora não tem cruzamento de informações? Copete, em 1 minuto. Você sabe o que é auxílio defeso? Aquele pagamento a pescadores profissionais durante a piracema, aquele período que o peixe está reproduzindo, a peixe, como diria Dilma, está reproduzindo. Em Caxias do Sul, nós temos 1.473 pescadores profissionais, deve ser tudo na barragem da Maestra. E todos eles recebiam, na época do glorioso Partido dos Trabalhadores, como governo, auxílio defeso, os pescadores. Então, não me surpreende que a esposa de um prefeito receba, que o empresário que tem a lancha, jet ski, ou que a outra esposa, que por sinal até bloquearam uma matéria, e pior, a justiça bloqueou a veiculação de uma entrevista que questionava. Então, repetindo palavras ditas no último Estação Hamburgo que eu participei, no penúltimo ano, essa pandemia mostra o caráter do brasileiro. Então, a gente está com o nosso horário. Não é surpresa. Mas eu não, Forte abraço. Eu não posso deixar de tocar no último assunto ainda, se possível, muito brevemente, de cada um de vocês. Luzes no litoral norte, né? A gente não sabe por que os extraterrestres escolheram o Rio Grande do Sul e não Santa Catarina. Qual é a tua aposta, Wilson? Vieram buscar o Copete, resgatar o Copete, o que é? Eu acho que o prazo dele venceu. Aqui eles estão vindo pegar de volta, né, Rodrigo? Conta para nós, Copete. O que houve aí? É muito engraçado que é na Lagoa da Fortaleza, onde eu tenho, nesse período da pandemia, é um lugar isolado, então só chega com 4x4, não tem ninguém. Eu acho que, assim como tem jovens que vão até a própria Vale TV falar sobre o mentorismo, sobre ressignificação, sobre isso, as pessoas precisam inventar alguma coisa para te chamar a atenção. Eu poderia falar do lobisomem, eu poderia falar daquele monstro, não sei o que lá. O momento é de ETs. Cada um acredita naquilo que... Nega que vieram te buscar, então, é isso? Eu acho que eles vieram pelos R$600. Fernando Rodenbusch, tu acha que vieram buscar o Copete? Qual é que é a tua aposta aí? Essas luzes vieram para iluminar a lei de emergência cultural que saiu. É isso. O pior, agora eu vou falar um negócio que eu não devia e vou apanhar quando eu chegar na casa da minha mãe. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eles caminhavam num dia próximo à plataforma, na Rua Andrade Neves, e as 3 pessoas, 2 mulheres adultas e uma criança de 10 anos de idade, 8 anos de idade, viram exatamente isso que foi relatado agora. Segundo elas, foi assustador, segundo elas, foi sem explicação lógica. E eu estou falando numa pessoa que não é propriamente assim inculta, tem um certo discernimento, que nem minha mãe, e por sinal o doutorado dela é válido, está reconhecido lá pela Unicinos. Eles reproduziram exatamente o que as 2 mulheres e uma criança viram, as luzes com uma velocidade altíssima, correndo em direção à praia e sumindo. E eu sempre desacreditei do que elas falaram.
Sueli Glória Fontana Copete. Eu nunca acreditei. Eu só Agora eu vejo Lagoa da Fortaleza, porque não Garopaba, sei lá. Eu teria escolhido outro lugar, mas eu entendo esses ETs. Não. Esse fenômeno, as luzes que eles relataram, eu conheci depoimento pessoal de alguém tão próximo quanto a minha mãe há mais de 15 anos. Eu fico curioso. Eu não acredito em ET dessa forma assim. Eu também não acredito que a gente esteja só no universo. Mas eu acho que isso aí é um pouco para fazer programa de televisão. Mas o fenômeno, eu ainda quero uma explicação. Ponto final, Copete. Era isso. Fiquem em casa se puderem. Se tiver que sair, use máscara. Evite aglomeração. Faça, que nem a nossa amiga lá de Sapiranga, que tem uma academia, faça exercício, seja em casa, seja fora, mas num ambiente controlado. Eu sou a favor do distanciamento, não do isolamento. Senão, ficam que nem o nosso amigo Rodenbusch, paranoia. Fernando Rodenbusch, teu ponto final, Fernando. Jabá do Copete para ti, te deve essa, manda o boleto, Copete. Conversei hoje estou conversando ainda com Roberto Cordovani, passou pela cidade de Novo Hamburgo nos anos 70, um ator que está na novela Novo Mundo, Silvério, fazendo o personagem da novela, que eu estou assistindo, me divertindo muito. A dica para vocês aí, se puder ficar em casa, dá uma olhada nessa novela que conta um pouquinho da história do nosso país, e é muito engraçada, com a Ingrid Guimarães, Elvira Matamoros. O Wilson não abre mão da Globo por nada, com o Fernando. O Wilson não abre mão da Globo por nada. Wilson, teu ponto final, Wilson. Meu ponto final. Hoje é um dia muito importante no Senado por causa da PL 2630, que no popular é a PL da censura à internet. Então é muito importante que se faça a maior pressão possível para que os senadores não aprovem esse lixo, porque isso é censura, e não tem que ter censura em nada, em absolutamente nada, muito menos na internet. E eu espero que isso para quem vaza fake news, Wilson. Rodrigo, as pessoas têm que pensar o seguinte. Fica para o próximo programa esse debate. Eu sou a favor que controle, mas não esqueça que amanhã você pode ser o controlado, né? Então, a censura nunca é boa, em nenhum momento. Estamos acostumados com patrulhamento faz tempo aí, não tem problema, tá tudo certo. Agradecendo essa bancada maravilhosa dessa terça-feira, dia de friozinho e chuva. Vai esfriar mais ainda, prepara que quinta-feira vai estar frio. O Copete está lá nojento na beira da praia, com calção, com a lareira acesa. A gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas, direto com vocês. Até lá.